A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. E hoje iremos falar sobre a mesa do Senhor, a celebração da ceia. Você sabe o que significa a ceia? Qual a importância para nós? E a aplicação espiritual? Será que você já compreendeu? Se esse vídeo falar com você, compartilha com os teus amigos e irmãos. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva para que você possa receber todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal, você vai receber uma informação do YouTube dizendo que tem vídeo novo aqui no canal. Vamos para o vídeo? No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, o verso 19 e 20 diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É a última ceia, aonde o Senhor está instituindo a ceia como ordenança. Os judeus, na Páscoa, celebravam o grande livramento e também o sofrimento que eles passaram ali no Egito. Por isso, eles se reuniam para trazer à lembrança aqueles momentos difíceis que passaram ali no Egito. E também celebram o êxodo, a saída do Egito, em direção à terra prometida. Lucas, assim como Mateus, no capítulo 26, o verso 26 a 29, Jesus está instituindo a ceia juntamente com os seus discípulos, como memorial do seu sacrifício, morte e ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 a 26, Paulo agora reafirma a instituição e dá instruções à igreja para praticar com discernimento a celebração da ceia. Nós que servimos ao Senhor Jesus, celebramos a ceia em memorial do sacrifício, morte e ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que você participa da mesa do Senhor, porque todas as vezes que você participa do pão ou do suco de uva, você está celebrando a morte do Senhor. E não só isso, estamos celebrando também a ressurreição do Senhor Jesus. É uma ordenança para nós, porque Jesus ele agora institui a ceia em detrimento da Páscoa para a igreja dele, os seus discípulos, e Paulo também vai reafirmar essa instituição como ordenança para nós, discípulos do Senhor Jesus. A ceia do Senhor é a celebração da graça, o favor imerecido de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós, de inimigos, nos tornássemos amigos de Deus. Eu costumo dizer que a ceia é um dos cultos mais importantes. É claro que todos os cultos são importantes, mas nem todos os cultos têm a celebração da ceia. Então, quando tem a ceia, eu digo assim, este culto é um dos cultos mais importantes, na forma de dizer, para que os irmãos entendam que aquele culto tem sim a sua relevância, porque estamos celebrando o sacrifício, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Por que devemos participar da ceia? Porque quando participamos da ceia do Senhor, estamos celebrando a morte dele. Sim, ele morreu. Por isso que nós somos salvos, porque Jesus morreu. Mas não somente a sua morte, não é um culto fúnebre, mas é uma celebração da vida, porque Jesus morreu, sim, é um fato, mas também é um fato que Jesus ressuscitou e está vivo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Isso deve gerar em nós gratidão, reverência e alegria por saber que Jesus o justo morreu por nós.
Segundo, a ceia do Senhor é um chamado à santidade e à comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A ceia nos lembra que somos corpos, ligados uns aos outros e a Cristo. Participar dela é renovar o nosso compromisso com a santidade, a igreja e a missão do reino. Quando participamos da ceia do Senhor, trocamos o cálice. Temos esse costume aqui na igreja. Olhamos nos olhos do irmão e dizemos assim: eu tenho comunhão contigo. Outros vão dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Porque a ceia nos lembra que para participar da mesa, precisamos ser corpo. Precisamos congregar. Precisamos ter comunhão com nossos irmãos. Já pensou se um dedo não gostasse do outro e vivesse em briga, tentando cortar, tentando machucar? Eles não podem fazer isso, porque fazem parte do mesmo corpo. Se um sofrer, todos sofrem. Logo, nós precisamos viver em comunhão e fazer aquilo que a Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. A ceia nos lembra isso, que somos corpo de Cristo. Somos igreja. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja. Quando nos reunimos para adorar o Senhor, estamos celebrando, aleluia, a comunhão que temos uns com os outros e com Deus. Que coisa linda! A ceia do Senhor também nos lembra sobre santidade. É por isso que Paulo, quando foi reafirmar a ceia como ordenança, ele disse para fazermos isso com discernimento. Isso é, quando eu vou participar da ceia do Senhor, eu não posso ficar como um investigador olhando para os meus irmãos para ver quem está em pecado, quem pode participar, quem não pode. Paulo vai dizer: examine-se a si mesmo. Eu tenho que olhar para mim, para analisar como está a minha vida diante de Deus. E isso não para me reprovar, porque todos nós estaríamos reprovados diante de Deus. Mas eu preciso analisar e fazer isso com reverência e temor, para me corrigir diante do Senhor. E essa palavra me corrigir não seria eu autodisciplinar, eu autoanalisar no sentido de, humanamente falando, ser rejeitado por Deus. Mas por meio da graça, por meio do sangue de Jesus, clamar a Deus por misericórdia, pedir perdão pelos meus pecados e, através do sacrifício de Cristo, não por merecimento. Ninguém participa da mesa por merecimento, mas por causa do favor imerecido que nós recebemos como presente. Participamos da mesa do Senhor, tomando posse da santidade de Deus. A santidade que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que me torna santo por causa do sangue de Jesus. E é claro que isso não é uma liberdade para pecar, mas por causa da graça de Deus, eu já não quero mais uma vida de pecado. Eu não quero mais viver pecando. Eu vivo para agradar o Senhor. É por isso que quando participamos da mesa do Senhor, fazemos um autoexame, porque é nesse autoexame que vai haver arrependimento sincero e restauração por parte do Senhor para conosco. Não acho, por favor, que a mesa é a mesa dos perfeitos, que só participam aqueles que não têm pecado. Pelo contrário, a mesa é a mesa dos imperfeitos, é a mesa daqueles que sabem que precisam de Deus, que só vão participar do pão e do vinho porque Jesus morreu na cruz do Calvário, abrindo o véu, o caminho para que a gente possa entrar até a presença de Deus, de joelho dobrado, quebrantado, reconhecendo que Ele é Deus e que nós precisamos dEle. Em terceiro lugar, a ceia é um memorial e uma antecipação.
Em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Lucas 22, 19, já lemos: fazei isto em memória de mim. A ceia, ela aponta para o passado, porque vamos se lembrar do que Jesus já fez. Mas a ceia também aponta para o futuro, nos lembrando que Jesus está vivo e que ele voltará para buscar a sua igreja. É memorial da cruz, pois nos lembra da morte de Cristo. É a pregação presente, testemunhamos sua obra. Oh, irmão, como é bom participar da mesa do Senhor e quando a gente se lembra da onde Cristo nos tirou, do que ele fez na nossa própria vida, e participar da mesa do Senhor é testemunhar daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega totalmente para ele. É antecipação futura, aponta para o grande banquete das bodas do Cordeiro. Provavelmente na sua igreja, ou você que pertence à ICPI, você é servido por um diácono, alguém que foi designado para distribuir o pão e o suco de uva. Um homem ou uma mulher. Mas nas bodas do Cordeiro, todos estaremos sentados naquela grande mesa. E sabe quem irá nos servir? O Senhor Jesus. A ceia do Senhor nos lembra que o Senhor Jesus está preparando uma grande festa para nós. E naquele dia, Ele mesmo vai estar nos servindo, aleluia, e estaremos celebrando com Ele o cálice da vitória. Todas as vezes que o exército ia para a batalha, eles passavam dias, meses, enfrentando os exércitos inimigos. E quando eles derrotavam, obtinham a vitória, eles voltavam para casa, ensanguentados, feridos, com saudade da família. E quando eles chegavam no arraial, aonde o seu povo estava, aquele povo estava esperando eles com o cálice da vitória. Era um cálice cheio de vinho, aonde entregava para aqueles soldados, e eles levantavam e agradeciam a Deus pelaquela grande vitória, e chamava-se o cálice da vitória. É a celebração por aquela brilhante vitória que Deus deu para aquele povo. Imagina agora, nós estamos aqui em guerra, batalhando, sofrendo, com saudade do céu, com saudade do nosso amado Jesus. E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nos arrebatar para com Ele estar. Quando chegarmos na boda do Cordeiro, o Senhor Jesus estará com o cálice da vitória, olhando para nós e dizendo: Diego, valeu a pena toda a renúncia, valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena esperar, meu filho. Toma aqui o cálice da vitória e celebra comigo. Seja bem-vindo ao céu. Aleluia! Como é bom participar da ceia do Senhor aqui na terra, como um lembrete: aqui não é o teu lugar. Você está aqui só de passagem. Fica tranquilo, meu filho. Nenhuma dor, nenhuma situação difícil dura para sempre. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha saudade do céu, por mais que se a gente pudesse, a gente iria para lá. Quando participarmos da mesa do Senhor, estamos trazendo a lembrança. Jesus foi sacrificado por mim, Ele morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará a qualquer momento, aleluia, para me buscar. E com Ele eu vou estar participando daquela grande festa
as bodas do Cordeiro, da qual Jesus me servirá e eu celebrarei a vitória por ter chegado no céu, por obra e graça do Senhor Jesus. Na ceia, tocamos com fé o que os olhos não veem. O pão celebra o corpo, o cálice anuncia a esperança. Eu sempre gosto de trazer essa figura. O pão representa a morte, o sacrifício, o pão esmagado. Mas após a morte tem a ressurreição. O vinho celebra a vitória. É por isso que a vida do crente tem cruz, tem porta estreita, falando sobre renúncia, sobre santidade. Deus nos quebra antes de nos usar. Deus nos prepara no fogo para nos santificar. Mas depois dessa renúncia, dessas provações aqui na terra, experimentaremos do vinho, da vitória. Está ao lado do Senhor Jesus por toda eternidade. Isso já é o paraíso. Isso já fala do céu, porque o céu é aonde Jesus está. E está com Jesus por toda a eternidade, de fato, é o céu. Aleluia! Para encerrar, a ceia do Senhor nos lembra da obra redentora de Cristo no passado. Nos une como um corpo no presente. Nos prepara para a eternidade com Ele. Você, meu irmão, você, minha irmã, não deixe de ceiar. Se esforce para agradar ao Senhor, para viver em santidade. E se por algum motivo acontecer algum acidente de percurso, porque o pecado não é planejado, o pecado para o crente é acidente. Se alguma coisa acontecer, confesse, deixe, mas, por favor, a ceia do Senhor é a celebração da graça do Senhor. Se algum vício, se algum rancor, raiz de amargura, algum pecado está te impedindo de ceiar, é um preço alto demais, porque o pecado te afasta de Deus, te afasta da comunhão da igreja, te afasta da comunhão com Deus. Joga fora esse vício, abre mão. E eu creio que o poder de Deus te capacitará para ser liberto de qualquer vício ou pecado em nome de Jesus. Mas participe da mesa do Senhor, tenha essa alegria. E todas as vezes que você comer o pão e tomar o cálice, o suco de uva, agradeça a Deus por mais um mês na presença dEle. Que Deus te abençoe. Essa palavra possa te encorajar, se você não é batizado ainda, a se batizar, para que você possa participar da mesa do Senhor. E que você que está ouvindo essa palavra, que já é batizado, possa ser encorajado a estar em comunhão com Deus e participar da mesa do Senhor. Comunhão com os irmãos, comunhão com o nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar com os grupos da tua igreja e com os teus amigos e familiares, em nome de Jesus.